Luiz Adriano não é mais jogador do Internacional. Um jogo onde pode definir as fases finais do Gauchão pro Internacional. A gente conta tudo depois da intro. Irmãos do Inter. Vambora, gurizada. Irmãos do Inter na área. Seguinte, Luiz Adriano rescindiu hoje finalmente com o Internacional. Fazia anos que tu principalmente pedia a saída dele. Chegou o tão esperado dia. O Luiz Adriano já vinha... O Inter, aliás, já vinha demonstrando que ia fazer esse movimento. E hoje, então, oficialmente, o Internacional deveria já há muito tempo falar sobre o Luiz... demitiu o Luiz Adriano, tá? E eu prolongo aqui ainda um pouco mais a minha fala sobre ele, porque, gente, o Luiz Adriano, ele demorou para ser do Inter. Não é que ele, graças a Deus, ele saiu. Não, ele deveria ter saído há muito tempo do Internacional. O Internacional faz um movimento atrasado, mas pelo menos o Internacional fez. Ele não deixou com que ele ficasse até o final do seu contrato. Ele tinha propostas para sair, tá? Proposta do Vitória. Ele não quis sair. Firmou o pé e o Inter foi lá. Então, vem aqui então. Rescindiu com ele. Demitiu o cara. É demissão, né? Rescindir é demissão. Pagou o que tem que pagar, ou vai pagar, pedalou, não sei. Não vai mais jogar pelo Inter, não é mais jogador do Inter. E curiosidade, provavelmente ele vai assinar com o Vitória. Ele não quis ir pro Vitória, pro Inter pagar o que tinha que rescindir pro jogador, mas afinal de contas vai acabar indo pra lá. Então meio uma fé, né? Não digo uma fé, mas meio chata a forma que ele sai do Beira-Rio. Eu acho que ele deveria ter aceitado, e aí... É que assim, foi uma saída amigável, tudo bem, não teve nenhum problema nem nada, mas é que ele deveria também ter procurado o Inter. A proposta, então, né? Exatamente, por respeito até o Inter, talvez sair e perdoar o que o Inter tem que pagar com ele, porque assim... Não deve ser pouco. O Inter, não, primeiro que não deve ser pouco, e outra, quem deve, ele que deve ao Inter, né? O Inter não deve nada pra ele. Ele que ficou devendo e muito pro Internacional nessa volta. Campanharo, outro jogador que tá para sair, tá? Esse não vai, talvez não rescinda, talvez seja negociado com o Atlético Goianiense. Porém, se não quiser ser negociado, assim como o Luiz Adriano não quis ter, o Inter também vai rescindir, tá? Outro jogador que no atual elenco do Inter não vai fazer falta. Assim, a tendência, tá, é de que esses jogadores que o Inter procura a outros clubes é que eles batam o pé mesmo e queiram ficar aqui. Justamente porque o Inter é o único clube que é burro e paga salário alto para esses jogadores. Então, assim, o Inter vai tentar negociar, e a negociação, a princípio a informação que vem é que a negociação sim tem avanços, mas aí o Inter vai tentar fazer esse movimento, vai tentar liberar o jogador, senão a rescisão vai acontecer. E tem que acontecer, tá? Isso aí, mas às vezes não necessita pagar, deixa aí. Não, isso tem que acontecer até para um clube que quer ser campeão. Tu não deve ter jogadores aqui que tu não quer utilizar. Tu tem que ter jogadores que tu queira que estejam no clube. Isso é importante. Tem que querer vestir a camisa. Falar de Rocher agora um pouquinho, tá? Hoje o Inter finalmente falou oficialmente do Rocher, abertamente, não por meio de repórter, meio de entrevista que o Kudê tem que dar pós-jogo, ou especulação, informação vazada, não. Ele foi lá, chegou e falou. Vou resumir para vocês, tá? Apresentou a evolução favorável clínica e radiológica da lesão. Pela boa evolução do quadro, está descartada qualquer alteração no plano de tratamento. Ou seja, cirurgia, esquece, não vai rolar. O jogador já realiza algumas atividades específicas com a equipe de preparação de goleiros do Internacional, sendo assim cada vez mais próximo do seu retorno aos gramados. Era falsa a notícia que o Rocher poderia passar por uma cirurgia, era falso que a lesão dele estava se agravando. Rocher segue melhorando e deve voltar ao Inter em abril, tá? Não deve jogar em março, deve ficar aí mais um tempo fora. Fato é, ele está se recuperando sim, tá? Ele não estagnou, não piorou, o Rocher tá melhorando. O Internacional, ele não deve depender do Rocher nessas fases finais de gauchão, simplesmente porque o Internacional é o melhor time disputando o Campeonato Gaúcho. O Inter é melhor defesa e ataque, tá? Exatamente. Então, assim, líder. O Internacional tem a melhor campanha e, assim, pro Inter ser campeão não necessita do Rocher estar lá, tá? Não é que não seria importante. Seria muito importante tê-lo, até por ter aquela questão dele ganhar um primeiro título com o Inter e tudo mais. Não que não vai deixar de ganhar, ele vai receber a medalha com toda certeza e tudo mais. Eu até não duvido que ele não vai estar lá pra levantar a taça junto com o Inter, só que... São coisas que devem ser... que tem que acontecer, tá? E pode acontecer enquanto for no Campeonato Gaúcho.
Kudê foi punido. Hoje saiu a informação, foi punido pelo TJD, né? Por 3 jogos. Já cumpriu um, tomou a mesma suspensão do técnico China, do São José. Ambas foram as mesmas punições. São José vai ter que pagar uma multa de 9 mil reais, tá? Não sei quanto que 9 mil influencia na folha dos caras, mas no Inter isso não é nem, pelo amor de Deus, né? 3 jogos, não, já cumpriu um, não treina, não vai à beira de campo amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul. Depois vai ficar fora do primeiro jogo das quartas da... Não sei se é quartas ou se é oitavas. Primeiro jogo da fase de mata-matas do Gauchão ele não vai estar também. Não, acho que não é muito problema, a gente tem o Lúcio, Não. ele vai cumprir o jogo. Tu acha que é Não, preocupante? devo te cortar porque assim, ó, a questão é a seguinte, isso é uma pouca vergonha, tá? A Federação Gaúcha de Futebol também tá nisso e tudo mais. Só que assim, primeiramente o Kudê não deveria receber jogos de punição. Deveria receber, se fosse receber um, e ele já pagou um, tá? Então ele vai pagar mais 2, ele vai pagar contra o Juventude, e no primeiro jogo ali, aliás, eu não sei se é um ou se é 2 jogos, e de volta, não sei como é que tá, e no jogo das quartas de final, isso é fato. Cara, isso aí é uma pouca vergonha, tá? Porque o China queria sair na mão no jogo, eu lembro bem como é que foi, e ele vai receber a mesma punição do Kudê que ficou quieto. Então, assim, parabéns, né? O Sistema Azul segue trabalhando em prol do, não só do Grêmio, mas, na verdade, não é nem em prol do Grêmio, né? Mas contra o Inter. Então, assim, é uma vergonha o que anda acontecendo com o Internacional, aliás, com a Federação Gaúcha de Futebol e os demais, e, assim, tentando impedir o Internacional de, quem sabe, avançar nas próximas fases, assim. Ainda bem que vai ser só 2 jogos que ele já pagou um, tá? Porque vai fazer muita diferença mesmo, tendo o Lúcio, que é uma baita presença Baita cara. na Casa Mata, o Kudê também faz muita diferença. Pré-jogo Colorado, tá? Amanhã tem jogo pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Juventude e Inter. O Inter joga às 4h30 da tarde em Caxias do Sul. Provável time do Inter, tá? É mais ou menos um misto, tá? Mas é mais para um misto, acho que eu diria um misto frio. Goleiro Anthony, não tem o que fazer. Lateral Bustos, talvez jogue o Igor Gomes. Vitão, Robert Renan e René. Talvez jogue o Taualara. Não acredito que jogue o Taualara. Rômulo, Gustavo Prado, vai ganhar chance como titular, espero que ganhe. Bruno Gomes e Wesley. Bruno Gomes jogando mais à frente, mais avançado. E o Wesley jogando mais solto. Na frente, Luca e Alário. Técnico, o Lúcio Gonzalez, tá? Não é um time que encha meus olhos, mas eu tô animado pra ver porque é o time reserva, é o time misto do Inter, tá? Quero ver algumas peças, principalmente quero ver o Wesley numa sequência e quero ver o Gustavo Prado começando de titular, tá? Destaque também pro Bruno Gomes, que vai jogar uma função mais avançada. Vamos ver como é que ele se sai nessa posição. Eu falei antes da intro que esse é um jogo que pode definir as fases finais, tá, do Campeonato Gaúcho até para as próximas temporadas, porque o Internacional Pode. tem que saber o que colocar e de que forma colocar dentro de campo quando precisa fazer uma alteração. Isso é muito importante, principalmente para quem tem um elenco muito novo, tá? Porque a gente fala de Valência, de Rocher e outras peças, o próprio Arantes, mas são peças que estão há pouco tempo aqui no Internacional. E é ruim também para eles se adaptarem com os novos que estão chegando. Enfim, é uma fase de, querendo ou não, na parte de reserva do time, é uma reformulação. Então, é importante esse jogo. Eu acho que foi mais importante ainda, claro, ganhar um Grenal para que a gente finalize essa primeira fase em primeira colocação, mas também para que tenha esse respiro, né? E aí a gente consiga usar os reservas ali no jogo contra o Juventude, que vai ser muito importante, tá? Eu acho que o Inter vai empatar esse jogo, mas... Então o palpite é empate. O palpite é empate, mas eu acho que isso aí não vai... Como não vai influenciar, eu acho que o Inter tem que botar as reservas mesmo e testar. O Juventude passou pela Copa do Brasil num jogo 0x0, num jogo horrível, tá? E era um time inqualificável que o Juventude pegou. Então ali caiu um pouco minha média com o Juventude. Acho o time fraquíssimo, tá? Achei que tava melhor o Juventude do Roger, né? Que é o Roger Machado. Tem boas peças lá, tá? Acho que mesmo com o time misto, o Inter vai ganhar o jogo amanhã no placar tranquilo, 2x0, 3x1, alguma coisa assim, tá? Não vejo dificuldades pro Inter no jogo de amanhã. Espero que vença. Última informação, o Fernando conseguiu treinar hoje. Treinou normalmente com os jogadores, treinou com bola. Tá tudo bem, clinicamente, fisicamente. Já tá no Inter, já tá integrado. O jogador pode jogar, inclusive, o jogo provavelmente vai ser dia 6. Dia 6 de março, o jogo da Copa do Brasil. Fernando pode fazer sua estreia pelo Colorado. O Internacional agora já começa a pegar mais ritmo dessa questão de calendário e já tem 2 competições em paralelo para jogar. E aí o Fernando ele vai ser peça importantíssima, tá? A gente tem o Rômulo, que inclusive estava de aniversário hoje, e tem o Fernando agora. O Fernando ele deve ser usado sim na segunda fase, tá?
Eu acredito que ali pelo segundo tempo, daqui a pouco o Inter ganhando de 2-0 por ali. Não vai começar o jogo. Exatamente. Tipo o movimento que o Kudê fez no último jogo da Copa do Brasil, ganhando de 2-0, que colocou ver. o Bruno Gomes, Bom colocou o ver, Wesley. né? É bom ver um pouquinho. Te inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Independente de tudo, não se esqueça que eu sou Você aí, e nós somos Irmãos do Inter.